meu Pai. Nesse momento de comunhão, no partir do pão ali, Senhor, no café da manhã, nós possamos nos deleitar na Tua presença e ser fortalecidos, Senhor. Consagramos cada alimento, cada pessoa que contribuiu, Senhor, que trouxe uma porção, Senhor, para formar essa mesa de hoje, Pai. Que seja abençoada e santificada em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, graça e paz, Igreja do Evangelho Vivo. Vivemos por fé! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Muito feliz de poder estar aqui e a gente poder fazer esse nosso primeiro culto aqui, que é na nossa tenda. Quero realmente agradecer a Deus, porque só Ele para nos dar a graça e a misericórdia e os recursos para a gente poder estar aqui nesse lugar. Eu já vejo esse lugar crescendo, esse lugar a gente fazendo a cobertura, as paredes, e a gente conquistando esse bairro aqui, amém? Então, eu quero fazer hoje, no começo, 2 orações. Uma oração de agradecimento por a gente estar aqui, nesse lugar. E a segunda oração é para que Deus abençoe esse local aqui. Que nem diria o pastor da restauração, o René Terra Nova, essa geografia. Então que ele possa abençoar esse lugar. Então eu quero convidar 2 pessoas. Quero convidar o meu pai, o seu Jonas, para fazer uma oração de agradecimento por esse lugar aqui. E depois eu vou chamar o pastor Agno para fazer uma oração por esse local. E aí a gente começa o nosso culto, tá bom? Se você pudesse colocar de pé nesse momento, para a gente poder orar ao Senhor. E aí a gente iniciar o nosso culto, amém? Pai, nós queremos nesta manhã te agradecer, Senhor Deus, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes, Senhor Deus, mas principalmente por tudo que Tu és, por Tuas promessas, pelo Espírito Santo derramado. Nós queremos, Pai, agradecer aqueles que lá nos anos que já passaram, Senhor Deus, plantaram aqui e compraram essa propriedade. Nós passamos, Senhor Deus, muitos anos ali, naquele local onde o Senhor nos abençoou, nos fez prosperar. Mas pelo Teu Espírito, Senhor Deus, nós estamos entendendo que o Senhor Deus está nos trazendo para cá. Então aqui, Senhor Deus, mais uma vez, que aqueles que lá no passado, Senhor Deus, ofertaram para comprar esta propriedade, onde quer que eles estejam, alguém que não esteja conosco, em outras igrejas, Senhor Deus, e quem sabe até alguém que não esteja nos Teus caminhos, mas por causa do Senhor Deus que nós estamos aqui, plantando e regando, Senhor Deus, que pelo Teu Espírito, no mundo, no reino espiritual, essas pessoas sejam alcançadas e elas possam se converter, Senhor Deus, retornar aos Teus caminhos, se lembrar dos tempos antigos, Pai. Que aqui, meu Deus, toda essa vizinhança aqui, toda obra que ainda será feita, Senhor, nós Te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos atendeu ontem, nos deu um bom tempo, nós conseguimos assim um material, realizamos a obra e não teve nenhum acidente. E hoje aqui estamos nesta festa para Te agradecer e Te louvar em nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor ora, você ore também por esse bairro, amém? Por essas famílias, por essas casas aqui, que elas sejam alcançadas por Deus, amém? Não só mas que a gente possa desejar que elas sejam alcançadas através da nossa vida também, porque a gente quer ser usado por Deus, amém? Então a gente possa dizer, Senhor, nos usa, Deus, para alcançar pessoas e que vidas sejam transformadas aqui, amém? Aleluia. Levanta tuas mãos, queridos, na direção aí desse bairro. Pai, nós entendemos, Senhor, que a Tua palavra tem promessas poderosas. E a Tua palavra diz que quando o Senhor enviou os discípulos, Senhor, o Senhor disse, aonde vocês pousarem, na casa que vocês entrarem, vocês vão liberar paz. E nós liberamos nessa geografia aqui, Pai, nesse território, Senhor, a paz sobre cada família ao redor desse espaço que nós ocupamos aqui hoje, Senhor. Ó Deus, nós declaramos sobre os vizinhos, Senhor, da direita, da esquerda, de trás e da nossa frente aqui, Senhor. Que os casamentos,
que o relacionamento entre pais e filhos, Senhor, seja debaixo de paz. Quem eu estiver enfrentando, Senhor, alguma crise conjugal, alguma crise no casamento, que hoje, Pai, a tua bênção venha trazer restauração aos casais, Pai. Se porventura alguns pais, alguns filhos tenham crise de relacionamento, Deus, que hoje seja restaurado a relação de pais e filhos e de filhos aos pais. Ó Deus, nós abençoamos esse bairro, abençoamos essa cidade, mas essa região geográfica aqui, Pai, essa zona que eu acredito que é a zona centro-sul de Manaus. Nós declaramos um tempo de avivamento, abençoamos as igrejas que estão sendo levantadas nesse lugar, Pai. Cada irmão, Senhor, que congrega em alguma comunidade de fé aqui, Pai, nós abençoamos as igrejas. Nós declaramos, Senhor, ó Deus, o índice de violência, de roubo, de furto, Senhor, sendo, Deus, exterminado, se estabelecendo paz. Nós declaramos prosperidade na educação, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a tua bênção sobre cada morador, Senhor, que está ouvindo agora essa oração, Senhor. Seja tocado pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu favor, Senhor. Eu não sei qual é a situação, mas aonde a nossa voz está chegando, se estiver alguém sofrendo, que hoje chegue, Senhor, a tua bênção e traga vitória e traga, Senhor, um tempo novo, Senhor, na tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de celebração, amém? Então conto muito com todos vocês para a gente poder fazer um culto muito bonito aqui. Então vamos celebrar o Senhor, amém? Com palmas. Aleluia, Deus. Queremos te louvar, Senhor, te adorar. Vem, Senhor, nesse lugar. Venha, adore ao Rei. Venha, prostrar-se aos seus pés. Deus fez grandes coisas. Veja o que Ele fez. Com seu amor triunfou. Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas. Herói, herói do céu, a morte venceu, fez livre o cativo, cadeias quebrou. Deus fez grandes coisas. Eu danço liberto, pois livre eu estou. Jesus exaltado, o meu Salvador. Deus fez grandes coisas. Aleluia, Deus. E mesmo na tempestade, Tu és Deus, Senhor. Mesmo na tempestade, Ele é Deus. É fiel e pra sempre será. Deus fez grandes coisas. Eu sei que Ele fará. Hoje eu sei que fará outra vez. Sua promessa é o sim e o amém. Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas. Quero ouvir a sua voz. Herói do céu, a morte venceu, fez livre o cativo, cadeias quebrou. Deus fez grandes coisas. Dance aí no seu lugar. Eu danço liberto, pois livre eu estou. Jesus exaltado, o meu Salvador. Deus fez grandes coisas. Aleluia! Cante comigo. Aleluia, Deus é soberano. Aleluia, Deus é inabalável. Aleluia, grandes coisas fez. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus é soberano. Aleluia, Deus é inabalável. Aleluia, grandes coisas fez. Sim, tudo fez. Só igreja. Herói do céu,
Jesus exaltado, o meu Salvador. Deus fez grandes coisas, Deus fez grandes coisas, Deus fez grandes coisas. Aleluia, Deus, Tu és fiel, Senhor. E aleluia, Senhor Deus, porque Te adoramos, Pai. E Tu estás aqui, Senhor Deus, e podemos sentir a Tua presença, Senhor Deus. E a Tua igreja Te louva e aplaude ao Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o Teu nome. E vamos continuar celebrando ao Senhor e a Sua maravilhosa graça, amém? Porque somente através da Sua graça que estamos aqui, amém? Aleluia, Deus! Estamos aqui, Senhor! Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus! Com sua voz, sacode a terra. Com sua voz, sacode a terra. Em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. A maravilhosa graça de Deus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, o que fizeste a mim. Glória a Deus. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Solte sua voz e diga: maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, e agora eu sou livre. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Continue com as palmas. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou.
feliz. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Quantos estão agradecidos por estarem aqui hoje? Amém? Sabe, eu acho que um dos privilégios da gente estar na nossa tenda é que a gente pode observar o céu e a grandeza do Senhor. Então eu queria que você agradecesse nesse momento e cantasse sobre a bondade dele, porque a palavra dele diz que nós devemos dar graças à bondade do Senhor, porque ele é bom todo tempo e o seu amor dura para sempre. Amém? Amém. Então vamos adorar o Senhor juntos. Senhor, tua graça nunca falha, em todo tempo estive em tuas mãos, desde quando eu acordo até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em toda a minha vida és tão bom, com toda a força em minha alma, eu cantarei da bondade de Deus. Sua voz me guiou pelo fogo, nas noites escuras, tu estás sempre bem perto. Te conheço como pai, te tenho como amigo, tenho vivido na bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em toda a minha vida és tão bom, com toda a força em minha alma, eu cantarei da bondade de Deus. Eu sei que tua bondade sempre me seguirá. Eu sei que tua bondade sempre me seguirá. Com minha vida no chão eu me renderei, entrego tudo a ti. Pois eu sei que tua bondade sempre me seguirá. Eu sei que tua bondade sempre me seguirá. Eu sei que tua bondade sempre me seguirá. Com minha vida ao chão eu me renderei, entrego tudo a ti. Pois eu sei que tua bondade sempre me seguirá. Tu és fiel em todo tempo, Levante sua voz. em toda a minha vida és tão bom, com toda a força em minha alma, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em toda a minha vida és tão bom, com toda a força em minha alma, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.
Glória a Deus. Dê um abraço aí no seu irmão, querido. Diga para ele aí, meu irmão. É tempo de comunhão e unidade. Amém. Que bom estarmos juntos. Sabe, a gente é verdadeiramente discípulo de Jesus quando a gente ama um ao outro, amém? Nisto saberão, o evangelismo, irmãos, começa na unidade. Enquanto a igreja estava em comunhão, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E isso aqui é uma demonstração de que a unidade é um lugar de bênção, amém? Nós estamos aqui em unidade, todo mundo com um só coração, amém? E enquanto você cumprimentou, né? Hoje a gente está com uma live sem estrutura, né? Mas tá muito bom. Fui colocar aqui, rapaz. Saiu, deixa. Eu vou ver só cumprimentar os irmãos que estão na live aqui rapidinho e a gente vai. É só um pouco diferente aqui o comentário. Na hora que eu vou abrir, ele foge. Mas deixa eu ver aqui. A tia Creuza aqui, que está presencial e estava comentando aqui na live, né? Bateu umas palminhas. Cristina, lá no Rio Grande do Sul, Nova Prata, Glória. Gabriel Xavier, lá em Curitiba, bom dia. A Clícia está presencial, deu bom dia à igreja. Gabriel de novo, nosso pastor Xavier. Glória a Deus por tudo, lá de Curitiba também. Tia Creuza, Rosângela, Natal, né? Natal, Rio Grande do Norte. Feliz por esse novo ciclo que Deus está realizando na IEV. Grandes coisas Deus fará nesse lugar, amém. Cristina de novo, Cristina, primeiro culto. E Carlinhos Soares aqui, graça e paz, que ele está aqui com a gente, amém? Queridos, eu vou tratar aqui, já falando da nossa prosperidade, já dando assim uma atualização para os irmãos, né? Daquilo que vocês já estão vendo que está acontecendo e dos próximos passos e alguns esclarecimentos necessários. Na questão de contribuições, irmãos. Escute bem isso, estava conversando ontem com o pastor Xavier, questão de contribuições, né? E até o seu Jonatas pontuou algo que é interessante lá na nossa pós-reunião, né? A gente falou no aberto, depois a gente ficou um momento lá. Já estamos em uma contagem regressiva para a gente entregar o prédio lá do Japim. Daqui a pouco eu vou, isso aqui eu vou dar já, o Jonatas elaborou um cronograma já para a gente ir fazendo esse desmonte da igreja e já com uma agenda para a gente, dia 27, já começar realmente a congregar aqui, amém? Dia 27 de abril. Se eu errar alguma coisinha aí é porque hoje eu estou sem um data show. Mas olha só, irmãos. O seu Jonatas pontuou e depois a gente amadureceu. Você que é dizimista, que é ofertante, contribui, aquelas contribuições normais, você já está fazendo o projeto Nossa Casa se mover. Por quê? Porque a tua contribuição, o teu dízimo, a tua contribuição mensal normal, ela dá sustentação. Porque se cair a nossa receita, como bem pontuou o seu Jonatas, a gente paga 3 mil de aluguel, mas se cair a receita normal, a gente não vai ter os 3 mil para investir aqui. Então está sendo claro, né, irmãos? E assim, nós não estamos no espírito de competição, amém? Não existe ninguém que dá mais, ninguém que dá menos. A gente vai cada um cooperar e contribuir. De que forma, pastor? Pastor, todo mundo pode contribuir, todo mundo pode contribuir. Em primeiro lugar, orando. Quem pode orar? Todo mundo, amém? Ore, querido, ore, porque isso aqui... Até a empresa precisa de oração, irmãos. Esses dias, agora, recentemente, o Jonas me ligou, eu estava meio aperreado, liguei, depois a gente conversou, orei pelas empresas dele, enfrenta a guerra espiritual lá. Enfrenta ou não enfrenta, Jonas? Você nos seus negócios lá, você enfrenta a guerra espiritual. Quanto mais a obra de Deus vai enfrentar a guerra espiritual. Então, quando a gente fala, nos ajude em oração, é para ajudar mesmo em oração, a gente precisa. É como a gente sabe que isso aqui o seu Jonas agradeceu, que em nome de Jesus não tenha nenhuma intercorrência aqui, nada de acidente, amém? E aí, de que forma também você pode ajudar?
mão na massa, vem para cá. A gente cria uma paixão, Deus desperta. Quantos estão com um desejo, uma paixão de estar nesse lugar? A gente criou um amor que é Deus que coloca e a gente fica feliz de estar aqui, né? A gente já sai querendo voltar, né? A gente já sai querendo voltar para cá, porque a Bíblia diz, eu amo a tua casa, amém? E essa casa, na verdade, é a casa que está sendo consagrada para a glória de Deus, para a gente adorar a Deus. Então, só para mim fechar esse raciocínio, contribuição normal, você já está contribuindo para esse trabalho avançar, amém? Glória a Deus. Amém. É ou não é verdade isso? Amém. Seu dízimo, sua oferta já faz a gente avançar. E aí, a gente vai precisar fazer um esforço. Agora, a gente já percebeu que vai ter que esticar a lona, a tenda mais para ali. Hoje não está toda a IEV aqui, né? A gente sente que algumas pessoas estão ausentes por algum motivo. E aí a gente precisa esticar lá. Vai precisar comprar mais uma carreira de telha, mais alguns metalões para a gente chegar até lá. E depois comprar uma calha para a gente colocar aqui para não dar esse retorno da água e molhar aqui a parte de instrumento aqui, né? Tudo isso vai ser mais essa despesa. Aí, se você puder fazer uma oferta especial, uma oferta extra, a gente vai levantar o valor, vai colocar lá, vai dizer o que tem, o que não tem, e aí você, dentro da sua condição, toda oferta que vier vai ser bem-vinda. Amém? Amém? Um outro ponto que surgiu nessa semana, para a gente deixar tudo bem claro, né? Pastor, eu já fiz contribuições lá atrás para o objetivo da construção. A gente não tem 2 caixas, a gente tem um caixa único. A igreja só tem um caixa, amém? Ninguém tem caixa 2, ninguém tem um caixa de corrupção, amém? Só tem um caixa. E toda a estrutura da igreja ela é mantida com esse caixa. Claro, a gente tem uma manutenção que a gente já tem lá, uma despesa, vamos dizer, de 9, 10 mil, que é o que entra. A gente tem essa receita, graças a Deus, os irmãos com a contribuição fica ali, elas por elas. E aí, queridos, se você contribuiu lá atrás foi utilizado, primeiro, a gente fez muitas melhorias lá, amém? No prédio lá que a gente congregava, que era a nossa casa também, provisória, né? Que ninguém quer mais investir lá, a gente já quer colocar tudo aqui. Então o que foi colocado para nossa casa, vamos dizer, era a nossa casa lá. A gente fez várias melhorias, vocês lembram, né? Questão de calçamento lá, houve ofertas específicas para aquilo, mas não cobriu. Houve furtos, vocês lembram, né? A gente teve prejuízo de furtos de energia lá e foi utilizado dentro desse contexto. Pintura, ar-condicionados que a gente teve que consertar, comprar, e teve elétrica, né, que a gente teve ali, ajeita, e depois roubaram de novo, ajeita. Então, só para dar uma satisfação, pastor, o que eu fiz de contribuição para a construção foi colocada lá, amém? Era a nossa casa lá, a gente tinha que... Hoje, se a gente fosse ficar lá, a gente ia ter despesa, porque vocês percebem que lá, quando chove, tá um aguaceiro lá dentro. E a gente ia... E tem um porém, irmãos, que o pastor Xavier lembrou, a gente está nessa transição, o nosso irmão lá, eu não sei nem se ele é crente, mas o Léo, eu conheci ele lá no início, depois eu não tratei mais com ele. Mas o Jones deveria ser tesoureiro na época, aquela parte lá da frente foi a Eve que construiu. Mas o Léo deixou 1 ano, não foi isso, Jones? 1 ano de aluguel para compensar aquela construção lá. Então ele fez algo que nenhum locador faz, né? Ele não faz isso, ele desconta o percentual. Ele deu essa... Então lá também é uma benção, o valor, vocês sabem, é 3 mil reais, aquilo ali. O tio preocupado, né? Que a gente é tudo assim, né? E agora, como é que vai ser? Eu disse, agora, tio, ele vai botar uma placa lá e vai alugar mais caro, que tá barato pra gente. Ele não vai perder nada, não. E a gente é grato a ele, né? Porque ele sempre considerou a igreja. Na Covid aí também teve uma outra generosidade da parte dele, mas só para vocês terem ciência de tudo, amém, queridos? E aí, eu acho que eu fechei tudo. E aí agora, só para essa questão, hoje a gente vai estender essa tenda. Nós já vamos semana que vem levantar, na verdade já houve uma preliminar e a gente enxugou ali com o seu Jonathan, já caiu bastante, né? A questão do material elétrico. O Carlinho já fez um lá no ponto do eletricista, né? Ponto do eletricista. Deu mais ou menos em torno de 2 mil reais. O Carlinho, como trabalha na parte elétrica, às vezes tem uns fios lá que ele consegue, a gente pode comprar tipo 700 ali, vai lá pelos 400 até 350, né, Carlinho? Que eu já comprei fio
que a gente consegue reduzir bastante isso. Então a gente vai trabalhar essas questões. E, simultaneamente, que é uma questão também de extrema necessidade, a gente já vai trabalhar o banheiro ali, um grosso, né? Já fechar esses blocos, fazer um telhado, já sentar um vaso, uma pia, e a gente tem um local ali. Não vai estar todo acabadinho, mas já vai ter um local para a gente já ter essa dignidade de ter um banheiro, né? São essas duas situações que a gente vai ali ser um pouco meio que pressionado pela extrema necessidade dessas duas situações, nossa energia e o nosso banheiro. Aí a gente já vai estar congregando aqui, e aí a gente vai também já alvenaria e cobertura, e em nome de Jesus, diga assim: vivemos por fé e não por vista. Amém? Nós estamos vivendo a nossa palavra profética materializada nessa manhã aqui, amém? Isso parecia algo tão longe, né? Para mim e para você parecia que esse dia não chegava, mas pela fé chegou, a gente está na nossa casa, amém? Então, queridos, eu acho que ficou bem concluído. Eu vou convidar você só para a gente, mais outro ponto, deixa eu abrir aqui, nosso cronograma já dessa mudança. Só para me posicionar você, hoje não tem o slide, né? Mas depois eu vou jogar no grupo os slides com essas informações. Deixa eu abrir aqui. O Jonatas Filho, né? Que vai estar encabeçando essa questão aí da desmontagem lá dos equipamentos. E o Zé Roberto também já deu uma conversada com ele nessa semana. A questão dos ar-condicionados, só para a gente... Que as duas coisas, mas quando a gente vai mudar, irmão, vocês já fizeram mudança. A gente não tem nada. Aí na hora de mudar, meu amigo, aparece tanta coisa, né? Que a gente nem... Rapaz, não tinha nada, mas começa uma mão de obra, né? Que a gente nem acha que preparou, mas... E aí, segundo esse cronograma aqui do Jonatas, e aí também, irmãos, fica no radar de cada um aqui, quem tiver um carro utilitário, conversa com o Jonatas. Cadê o Jonatas? Está aqui, né? Alinha com o Jonatas, para nesse processo a gente precisar de apoio para carregar. E já vai destinar o EZ. Cadê o EZ? Compra aquele livrozinho lá de protocolo. Já comprou? Vai providenciar para a gente estar tudo documentado, para a gente estar organizado, a gente saber onde está, com quem está, para onde foi, amém? E aí a programação está a seguinte: hoje, culto aqui em Águas Claras, dia 13, próximo domingo, culto no Japim, e consequentemente culto da Vitória, quarta-feira, Japim, amém? Aí, domingo dia 13, que é depois do culto da Vitória da quarta agora, culto no Japim. Aí, culto da Vitória lá. E dia 20, que é o outro domingo, domingo posterior, culto de celebração lá no Japim. Dia 27, nós vamos fazer um culto lá no Japim, mas vai ser pela manhã. Exatamente porque a gente faz o culto pela manhã, dia 27, domingo. E termina o culto, a gente já vai fazendo aquele arrastão para pegar as coisas lá da igreja, né, John? E a gente já vai começar a fazer esse movimento de tirar. Por quê? A gente tem um prazo para entregar dia 10 de maio lá. Dia 4 de maio a gente já vai fazer o culto já oficial aqui. E aí vai ser a nossa programação quarta e domingo aqui na nossa casa, amém? Vocês captaram aí tudinho? Eu sei que é muita informação, mas vá. E lá a gente vai... Está colocando no grupo lá para... E aí também é muito importante, nesse processo, pastor, eu posso ir lá? Pode. Só a linha, porque é para questão de horário, né? Para a gente não chegar lá e a igreja não está aberta. Mas a linha com o John, lá no próprio grupo da igreja, o John vai estar informando lá. E aí, para a gente fazer precisar de apoio, para tirar, desmontar, ver o que... Se você puder estar lá, mão na massa, é nós, estamos juntos e vamos para... contribuição, amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar um louvor. E aí você agora, você que está na live, não tem como a gente colocar o QR Code, mas eu acho que coloca aí a chave Pix, né? E também no nossa descrição, não sei se está a descrição. E aqui tem a máquina de cartão, graças a Deus ela é wireless, né? Eu acho que é isso, né? Ela tem internet, eu sei que ela tem internet. Você trouxe cartão de crédito, a gente vai precisar de recurso, muito recurso. Então, o que você puder contribuir, o que até você não puder, mas tiver fé para contribuir, irmão, vai ser bem-vindo, amém? Mas, faça o seu melhor como sempre. Deus abençoe. Vamos, agora é o momento da prosperidade. Você pode fazer sua contribuição aí, em nome de Jesus.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Cadê a pastora Clícia? Ela vai orar pela prosperidade, amém? As mulheres agora, irmão, vão ter espaço. A gente não vai ser mais abafador de mulher, não. A gente vai ser impulsionador de mulher, amém? Que a gente que é homem quer controlar tudo, né? Mas Deus não quer que a gente controle tudo, quer que a gente flua e que as nossas esposas fluam juntos, amém? Amém, queridos. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, das ofertas. Abençoa, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, aquele, Senhor, que contribuiu, Senhor. Eu sei, Senhor, que as tuas mãos vai estar sobre a vida deles, sobre cada família, e que vai transbordar o seu celeiro sobre a família de cada um aqui, Pai. Venha suprir, Senhor, toda a nossa necessidade, tudo aquilo, Senhor, que nós ofertamos, Senhor. Eu sei, Senhor, que Tu vai abençoar, Pai, a Tua igreja, cada família, aqueles que não puderam ofertar, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor está abençoando da mesma forma que aqueles que estão abençoando também, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, Senhor, maravilhoso nessa manhã. Fica, Espírito Santo, conosco. Habita sobre o nosso coração nessa manhã, na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Glória a Deus. Pode sentar, querido. É só para a gente concluir que, na verdade, eu não posso esquecer. Um outro ponto na questão das contribuições para a construção. Já tem alguns irmãos que estão ofertando direcionada para a construção, mas eu não vou... como é que a gente vai proceder, né? Eu não vou ficar falando todo culto, fulano deu isso, fulano deu aquilo, porque fica inviável, né? Mas, periodicamente, no momento apropriado, eu vou estar fazendo esse levantamento com o pastor Xavier e a gente vai saber quem está fazendo. E aí a gente vai saber quanto foi arrecadado dessa contribuição específica para a oferta. No momento apropriado, a gente precisa levantar tal valor. Aí eu já me comunico com o pastor Xavier, ele vai entrar em linha com a Naira, e ali ele levanta e a gente, pastor Agno, tem isso aqui. Aí a gente apresenta o valor que foi levantado e se der, cobriu, beleza, cobriu. Depois que cobriu aquele valor, a gente vai para uma outra etapa, amém? Mas vai ficar assim. E assim também, irmãos, uma outra coisa que é bastante interessante a gente deixar claro. Eu falei isso na quarta-feira, não sei, mas eu vou repetir. Ser humano, irmão, Deus fez todo mundo diferente. Amém? Deus fez uma forma e me fez. E Ele jogou aquela forma. E não existe outro Agno igual eu, não. Ele fez você e fez uma forma e não existe. Então, ninguém está errado, ninguém está certo. Cada um funciona de uma forma. Amém? Pastor, eu acho interessante anunciar a minha contribuição. Como eu estou trabalhando isso, passa para o meu privado, passa na secretaria que o Ezequiel tem conhecimento, me passa. Tudo que passa na secretaria, o Ezequiel me passa também. Passa para o pastor Xavier, passa para a Naira, mas precisa chegar a mim. Porque às vezes é até interessante colocar lá no grupo, fulano ofertou tanto. Que aí você já sabe, você não vai ficar com aquela preocupação e você já não. Então eu vou ofertar nessa outra área aqui que está precisando, esse outro item.
E também tem pessoas que já não querem mesmo aparecer. E também não está errado não, amém? Que ela não quer que mencione, que ela não quer que fale. Então nenhum está certo, nenhum está errado. Só que a gente precisa entender as nossas diferenças, amém, queridos? Quantos estão entendendo? Amém. Aí a gente fica tranquilo, porque a unidade, ela é estabelecida quando a gente consegue ter maturidade para entender as nossas diferenças, amém? Para a gente compreender que a gente é um indivíduo único e a gente precisa um do outro, amém? E aí, tinha uma outra coisa que eu preciso pontuar aqui, irmãos. A gente vai funcionar nossa agenda no máximo. Nós já temos uma programação, entrou mais uma programação que é a das mulheres, no culto de mulheres, que é um culto mais simples, todo último sábado, né? De cada mês. E um culto mais elaborado a cada três reuniões, né? Também ali tendo uma flexibilidade de uma agenda da igreja. Se tiver algo da igreja, a gente sempre vai focar na igreja e pode antecipar ou postergar, né? E aí, uma coisa que eu quero que você olhe para mim com atenção agora. A gente vai cumprir aquilo. A gente está sem estrutura aqui? Tá, mas a gente não vai parar nada. Também vai ter culto da vitória, vai ter culto de celebração normal, vai ter o GC, o Ministério de Ensino ali para as crianças vai acontecer ali no cantinho, amém? A reunião de jovens que começou também, deram start, não foi? Foi. Ficou alguma programação aí, também vai acontecer, tá bom? E eu peço perdão, mas também já peço o apoio de cada irmão, desde a minha esposa até você que é líder. Líder no sentido de quê, pastor? Eu me preocupo. Eu tenho responsabilidade com a IEV. Eu acho que aquilo que está na agenda a gente tem que cumprir. Amém? Isso é o líder, é alguém que tem responsabilidade, que cuida. Aí, eu peço perdão. A gente passou agora a primeira sexta-feira, né? A gente não fez o nosso culto de oração mensal. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mas não foi por falta de vontade. A gente estava envolvido sexta-feira e sábado eu estava vindo para cá. E acabou que, não que é uma questão irresponsável, mas trabalho, essas coisas, eu esqueci. Pastor, eu me lembrei. A Cristina, ela tem essa responsabilidade com o Ministério de Intercessão, só que ela está em outro estado. E ela é o nosso ponto focal nisso aí, né? Mas também, até a Cristina está na live, se alguém puder dar apoio para a Cristina nisso e alinhar com ela, no sentido de quê? De sempre estar lembrando. Por exemplo, agora o Eze veio me lembrar algo aqui. Hoje você não pode sair daqui sem assinar um documento que a gente vai fazer um memorial hoje é um dia histórico. Vai estar no nosso informativo, a gente vai fazer uma placazinha aqui. Primeiro culto, que dia é hoje? 6 de abril de 2025. Irmão, será que eu tô velho? Eu tô em 1900. Tô velho não, irmão, tô garotão ainda. Mas é um dia histórico, é ou não é, irmãos? A gente tem que valorizar a nossa história, amém? É um marco definitivo da nossa casa. Então hoje assina aí. Eu lembro da foto, eu vi a ata. A gente vai pegar a ata da IEV, da primeira formalização da IEV. Isso a gente vai construir um documentário do histórico da IEV para a gente passar no final de ano e para a gente passar para futuras gerações, que a gente vai passar. Se Jesus não voltar, a gente vai embora, né? A igreja vai acabar aqui, o Espírito Santo vai levar a gente. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai transicionar para uma nova geração, mas com raízes, com história, com fundamentos, amém? Diga para o seu irmão, você está fazendo história hoje. Você está sendo um protagonista da história da Igreja do Evangelho Vivo, amém? E aí, vamos para a palavra agora, né, irmãos? Vamos para a palavra? Eu vou orar aqui, vamos orar e a gente vai para a palavra, amém? Espírito Santo, nós viemos aqui, Senhor, para te dar graças, para te dar louvor, mas também para sermos instruídos, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o Deus que traz a sabedoria, que o Senhor derramou sabedoria sobre a vida do rei Salomão. O Senhor veio trazer essa sabedoria na vida da IEV, Senhor. Ó Deus, nossa influência, Senhor, é no nível da nossa sabedoria, Pai. Quanto mais tolice, Senhor, quanto mais, ó Deus, insensatez, menos influência nós temos, Senhor. Mas quanto mais sabedoria, mais influência
mais a gente é sal, mais a gente ilumina, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos essa sabedoria. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos... qual é a nossa visão, irmãos? É trabalhar com cultura. Por isso que a gente está trabalhando com temas. A gente não trabalha mais com pregações soltas. Por quê? Porque a gente tem o desejo de criar cultura. E o que é cultura? De uma forma bem simples, a cultura ela é um rio. Ela é natural, está na natureza, eu não preciso forçar. Só que se a cultura ela tiver uma cultura saudável, uma cultura do reino, nos princípios, ela é um rio que por onde ele passa, ele gera, como o Apocalipse, né? Vida. Ele gera cura, ele gera saúde. Mas se a cultura estiver equivocada, estiver na carnalidade, na natureza humana, ela é como um rio fora do leito. Ela causa o que? Tsunami, destruição, enchentes, catástrofes. E aqui, hoje a gente quer pontuar uma cultura da IEB. Diga assim, nós somos a igreja, da comunhão, da unidade, da família. Nós somos irmãos. E o diabo não vai destruir a nossa comunhão, nem a nossa identidade. Porque nós temos unidade. Somos diferentes, mas a gente está junto. Amém? E a unidade, irmãos, ela é poderosa, ela é uma cultura do céu. Façamos. Jesus, ele trabalha na unidade. Ele disse, tu, Pedro, é o cara. Quando ele declarou Pedro ali, ele estava falando sobre a declaração, sobre a confissão de Pedro. Ele não estava falando, Pedro, tu é o cara, não. Ele levantou uma equipe para estabelecer o reino. Deus não trabalha na individualidade. Quando eu estou no individualismo, eu estou fora do leito, do fluir de Deus, amém? Mas quando eu estou no coletivo, eu estou dentro do leito da unidade, do fluir, da comunhão. E isso não é só um benefício e um princípio para o reino de Deus. Isso é um benefício, isso é um princípio para a vida. Ou seja, no casamento, no trabalho. Se não houver unidade, a Bíblia diz, né? Casa dividida não subsiste, ela é destruída. E aqui a gente vai refletir hoje. E o que a unidade tem a ver diretamente com a igreja do Evangelho Vivo? Diga, porque você precisa fazer parte da família da igreja local. Não existe cristianismo sem igreja local. Estou falando de prédio, não estou falando de denominacionalismo. Para falar difícil, minha boca está seca. Mas estou falando de ajuntamento de crente. Aqui, ó. Igreja não é CNPJ. CNPJ é um detalhe humano. Amém, irmãos? Amém. É uma organização humana. Jesus não mandou eu ir de fazer de CNPJ. Jesus falou, ide e ajuntar pessoas em torno da obediência aos meus princípios. Amém? Claro, a gente tem que estar dentro da legalidade. Dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César. É necessário CNPJ. Pastor, agora a gente não tem que ter CNPJ. Como é que a gente vai gerir sem ter uma organização? Amém? E é natural. O CNPJ é uma consequência, mas a gente não pode estar preso a um CNPJ, preso a um institucionalismo, né? A igreja está aqui, a IEB está aqui, é você, ela é orgânica. Quando fala-se de cultura, fala-se de uma igreja orgânica, verdadeira, onde Deus flui. Porque, irmãos, tem igreja que virou uma instituição que ficou institucionalizada, que Deus não pode fluir. Que Deus está lá querendo agir, mas não, ele engessou. E nós não somos uma igreja engessada, amém? Nós somos uma igreja que vive pela fé e não pelo que vê. Amém? E aí eu quero fundamentar no sentido de que um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, é aquele que está ligado, conectado com a realidade da igreja local. Se eu me apresento como um cristão e eu não tenho uma conexão, uma ligação com a igreja local, eu sou um falso cristão. Essa é a grande verdade. Vamos começar agora, a gente vai virar crente mesmo. Abra sua Bíblia aí que não tem hoje da show. Vamos virar crente, né? Mas lá João 13, vocês vão me ajudar, pelo amor de Deus, me ajuda aí, abre aí que eu vou ler. Alguém abre aí João 13, 35.
Outra, João, Evangelho de João 13, capítulo 3, versículo 35. Outra pessoa abre, para a gente agilizar, eu não vou... Deixa eu só me posicionar aqui no horário, que o pastor quando vai pregar se empolga, né? 10h39 eu estou começando a pregação. Fala 20 minutos, irmãos. Vou colocar o cronograma aqui. Vocês me dão 20 minutos? Eu sei que está quente, amém? Vou falar 20 minutos. Tá quente não, tá não? Graças a Deus pelo ventilador do carrinho. Então vocês me dão 25 minutos. 25 minutos, aí vem mais 5. E se me abençoar eu vou para os 30, mas tá bom 25. Vou fazer que nem lá na plenária, né? O cara chora, me dá mais 1 minuto, presidente. Aí ele vai lhe dar 3 aí. Mas vamos lá. Para ser um verdadeiro cristão, eu não posso afirmar que sou seguidor de Jesus, seguidor de Cristo, se não estou comprometido com um grupo de discípulos. Por quê, irmãos? Porque está escrito, deixa eu só dar os versículos. Alguém segura aí, Esther? Vai. João 13:35. Jonatas, filho, está com a Bíblia aí? Atos 2, 42 a 47. Quem mais? Seu Jonatas, aí, pai. Está bem na Bíblia aí. 1 Coríntios 12, 27. E o último versículo, vou ler esses 4 hoje. Último texto, na verdade. Alguém abre aí. Cadê? Deixa eu ver quem está com a Bíblia. A Fernandinha aqui, ó. Fernandinha. 1 Coríntios 12, 26. A gente vai parar aqui. Não vou ler esses. Isso é tão simples, irmão, mas tão necessário que a gente internalize isso. Que a gente, por exemplo, quando você está comprometido, olha o que Jesus disse. Não existe como ser um cristão autêntico, verdadeiro, sem estar comprometido com um ajuntamento de discípulos. Olha lá, quem é que está com João 13:35. Leia aí, minha filha. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Eu gosto da versão que diz que vocês são verdadeiramente meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Não existe amor, irmãos, aonde não há relacionamento. Comunhão, relacionamento gera amor. Se eu não vejo, eu tenho... Esse pastor Xavier fala isso milhões de vezes, né? Mas tem que falar trilhões de vezes. Eu posso, irmãos, ter familiares. Eu tenho muitos familiares. Todo mundo tem muitos familiares. É ou não é? Mas a gente tem sentimento por aqueles que estão perto. É ou não é? Quando você vê um familiar que você não tem relacionamento, você não tem sentimento. Diga amor. Amor. Nasce do relacionamento, da comunhão. Por isso que o diabo quer quebrar os relacionamentos. Ele bota todo mundo num ativismo, que ninguém senta com ninguém, né? Eu ouvi outras vezes, e é uma verdade, que às vezes a gente fica tão tomado pelo trabalho, irmão, que a gente não tem nem relacionamento mais. Eu já falei no testemunho de um casal, né, que eles fizeram um acordo. Nós vamos fazer riqueza. Vamos construir riqueza. Construíram realmente riqueza. 15 anos eles trabalharam. Construíram riqueza, patrimônio. Mas quando eles construíram a riqueza deles, 15 anos depois, eles já estavam divorciados. Porque eles focaram só nos negócios. E aí quando eles estavam ricos, eles já não se amavam mais. Já não tinha mais sentimento, já não tinha mais amor. E aí a riqueza deles não teve o resultado. Porque, irmãos, eu posso ser milionário. Tem muita gente milionária. Tem gente rica aqui nessa nossa audiência aqui. Mas que a riqueza dele, ele olha, pô, tô no casarão. Tô com um carrão ali do ano, top. Tô com uma renda, uma receita. Mas eu não tenho ninguém. O cara é pobre, miserável. Irmão. Eu não tenho uma esposa que me ama. Vive no pé de guerra, é ou não é? Tá ali a comunhão acabou, irmão. Acabou a unidade. E Jesus está dizendo assim, vocês são meus discípulos. Se vocês amardes uns aos outros, se vocês tiverem comunhão uns com os outros, se vocês estiverem juntos. Amém? Agora o segundo texto aí, Atos, acho que é o Jonatas Filho, né? Se eu esquecer, você me menciona. Só vou comentar. Amor uns pelos outros irá provar ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. Irmãos, olha aqui. Não adianta a IEV querer evangelizar sem unidade. Porque se a gente caminhar em unidade, a gente vai ser um imã para atrair pessoas, amém? Porque as pessoas estão carentes de um ambiente de família, onde as pessoas se importam umas com as outras. E a igreja é essa família. Ninguém nasceu, irmão, só para ter uma família biológica. O ideal é que as famílias biológicas
nasçam de novo e se transformem em famílias espirituais. Mas todo ser humano nasceu para pertencer à família de Deus. Por isso que a gente é um ser social. Quando Deus criou o ser humano, Ele diz: você não é bom ficar sozinho. Amém? Não é bom. Não foi ninguém que deu esse diagnóstico, foi o próprio Deus. Eu não criei ninguém para viver sozinho. Isso não é no sentido do casamento somente. Isso é no sentido que nós nascemos para pertencer à família de Deus. Amém? A gente se sente bem. Quando a gente está num trabalho desse, isso é terapêutico, irmão. Quando você faz a obra de Deus, você é curado. Amém? Por que os bilionários eles estão trabalhando em ações sociais? Até bom, é um objetivo. Mas também não realiza eles porque vai para o nível só humano. A igreja não, ela vai para o nível da eternidade. Ela é transcendental, ela não fica só nesse natural. Amém? E aí, quando nos reunimos em amor, como uma família, na igreja, com diferentes formações, aqui cada um tem algo a contribuir, amém? Cada um tem uma formação. Você não precisa ser eu e nem eu preciso ser você. A gente precisa ser a gente e em um propósito de unidade, de amor, a gente contribuir. E aí, é muito forte isso. Quando nos reunimos em amor como uma família na igreja, com diferentes formações, raça, ninguém aqui tem barreira de raça, é preto, é branco, é amarelo, é índio, é asiático. A igreja é povos de todas as tribos, línguas e raças. Aqui não tem racismo, amém? Amém. A igreja não é lugar de irmãos, não é lugar, posição social, não existe. Eu posso ser desembargador, eu tenho que varrer a igreja, amém? Na igreja eu sou servo. Eu posso ser o maior empresário, bilionário, Bill Gates, eu tenho que ir lá, ficar na mídia, fazendo história, né? Nenhuma posição da igreja é melhor ou maior. O que prega é maior, o que canta é maior, isso não existe, irmãos. Maior é o que serve. Maior que serve. Glória a Deus por isso. Quando a gente vive isso, não existe raça, status social, não existe, eu amo fulano porque ele tem o status social de gente que tem grana. Aquele ali é liso. Tiago até faz essa confrontação, né? Tá, veio o irmão pobre, você tá ali lá no canto. Veio o rico, que área VIP, né? Tá até essa polêmica. Vem pra área VIP aqui. Não existe área VIP na igreja, irmão. A área VIP é de Satanás. A igreja não tem área VIP. A igreja é lugar de irmão. Lá fora eu sou, na sociedade eu sou o bambambam, aqui dentro eu sou irmão. Amém? Diga assim, você é meu irmão. Nós somos iguais, irmão. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E deixa você ser quem você é. Você não precisa provar, sabe? Ninguém é refém emocional de ninguém. Eu tenho que provar. Ninguém tem que provar nada para ninguém. A gente tem que ser o que a gente é. Filho de Deus, amém? Teu filho precisa provar algo para ti? Não precisa. Ele é teu filho. Eu e você, irmãos, a gente trabalha para Deus, não é pra gente... eu vou mostrar aqui para Deus. Deus não está nem aí pro meu trabalho, irmão. Ele está aí porque eu sou filho dele. Você não é importante pelo que você faz. Agora, como filhos, a gente sabe que o filho... Tem gente que diz assim, né? O pai ama mais aquele filho do que aquele outro. A mãe ama mais aquele filho. Não existe isso, irmão. Existe filho que é mais chegado do pai. E existe filho que é mais rebelde. Quem é que eu acho que vai ser melhor tratado? O rebelde ou o que é mais chegado? O mais chegado, irmão. Eu não sou besta, você não é besta. Nós vamos ser chegados de Jesus, né? Jesus, o que é que tu quer, meu? Amém? Ou você é aquele filho rebelde, dá patada e não, Deus, eu não vou. Meu amigo, meus dois já sabem que não vai não. Não vai. Tu é rebelde, é? Eu vou na cara, irmão. Não vai ganhar isso, não vai ganhar aquilo. Vai a pé para a escola. Filho rebelde tem que andar no sol quente. É ou não é? Por que você vai a pé para a escola? Vai andar no sol quente. Aí os dois aí tem coragem de dar no papai. Ele vive numa bolha. Vive numa bolha. Tem muita violência, né, irmão? Mas, queridos, vamos ler o texto aí. Deixa eu ver meu tempo aqui, já passou 10 minutos, vai lá. Atos, John. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Para aí, comunhão, irmão, presta atenção nessa parte, que hoje a gente vai focar doutrina, a gente está aqui na doutrina, amém? Na comunhão.
partir do pão. Comunhão, partir do pão. Comunhão, comer junto, amém? Partir do pão. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha o resultado da comunhão, da unidade. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunhão de novo, estavam juntos, tinham tudo em comum, compartilhavam, partilhavam, amém? Comunhão, unidade, poder, miraculoso, né? Grandes milagres. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aí, meu amigo, a gente tá ruim de chegar nesse nível, né? Vendia tudo, vendia as casas, meu amigo, agora vamos partilhar aqui. Diariamente, é muita doidice essa minha. Diariamente. Perseveravam unânimes no templo. Diariamente, unânimes no templo. Irmão, a gente tem pouca reunião, a gente tinha ela todo dia. Mas não era aquela reunião mercadológica não, lá das campanhas, né? Hoje a campanha da prosperidade, amanhã a campanha da família, amanhã a campanha da cura, amanhã a campanha... Não era isso não, eles estavam comum mesmo. Cultuando a Deus, né? Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, olha aqui para mim, eu sei que o calor agora aumentou, mas olha aqui para mim. Todos os dias eles estavam comendo lá na casa da irmã Regiane, lá no Márcio. Não é todo dia, né? Mas eu comi um dia e o Ezê comeu outro dia. E isso é um ponto que eu estou colocando. Agora ele estava comendo ontem aqui, a Érica trouxe ali eu pensei que no outro dia eu fui e comprei só pão com manteiga. A Érica trouxe lá um salgado bonito, doce, não sei o quê. Estava comendo junto, amém? Hoje a gente comeu junto. Isso é a identidade da Igreja de Cristo. Comer juntos, lá no seu GC. Olha aqui para mim, guarda isso aí, depois tem que anotar. Eu não sei se é abril, maio ou junho, mas está lá na nossa agenda desse segundo trimestre. O mês de missões. Nós vamos fazer, eu estava só tentando entender, John, você, Marcelene e Milene, que negócio de evento, eu estava só tentando, isso aqui já estava lá desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar com vocês. Mas, agora clareou mais, que as coisas vão, a revelação vai vindo, né? Nós vamos fazer uma festa de missões aqui, em nome de Jesus. Lembra da comida? E a gente vai fazer uma festa de missões. Como que a gente opera isso? A gente tem pouco GC. Tem o GC do EZ e tem o GC da Leidiane. Cadê a Leidiane? Eu estou devendo, Leidiane, essa semana a gente vai lá no GC. E aí, queridos, a gente tem 2 GCs, mas a gente tem o Ministério de Louvor, tem o Ministério de Intercessão, né? Tem o Ministério de Jovens, tem o Ministério ali de Criança operando. A gente organiza cada ministério, faz uma barraca que vai orar pelaquela nação, que vai apresentar a cultura daquela nação, a culinária daquela nação e o que a gente vender. E a gente vai convidar a festa aberta para público geral. Mas a gente monta aqui as barracas e faz a festa de missões. Isso não é uma novidade. Muitas igrejas fazem isso, não é isso? E a gente vai fazer a festa de missões aqui e a gente vai orar, falar sobre aquela nação, orar, tentar se conectar com algum missionário lá, até enviar uma oferta missionária para esse. E eu falo nação, pode ser cidade, amém? Pode ser um município. Esse grupo, olha aqui para mim, irmãos, isso é unidade, amém? Isso é comer junto, isso é partilhar pão. Esse grupo ali, vamos dizer assim, GC, esse grupo ministerial, ele vai orar e pedir direção. Nós vamos falar sobre uma cidade, sobre uma comunidade aqui, ribeirinha, sobre uma nação. Isso aí Deus vai trazer direção para aquela equipe, amém? E ali você vai apresentar os dados lá, quantos cristãos tem ali, quantos missionários, quantas igrejas, entendeu? Fazer ali um trabalho bonito, a feira de ciências da missão. Você vai apresentar e o que for arrecadado lá é para a nossa construção, amém? Todos os dias estavam comendo juntos, irmão. Todos os dias estão GC, grupos ministeriais, grupos de evangelização, Casa de Paz, Milene fez um vídeo. A gente está fazendo muita coisa e a tendência é essa, irmãos. A IEV está viva, diga, a IEV está viva. Está fluindo. É vitalidade. A gente Por isso que eu não pontuei, mas Cristina,
alguém se comunique com a Cristina e não deixe mais passar em branco o relógio de oração, o culto de oração, que é uma vez por mês, amém? Nós vamos fazer aqui culto de oração. Nós vamos fazer toda a programação que está na agenda, ela vai ser implementada aqui dentro da nossa realidade, que daqui a pouco a gente vai, em nome de Jesus, ter uma estrutura que nunca nós tivemos, uma estrutura de excelência. Mas tudo isso, queridos, diga assim, você não é do corpo de Cristo isoladamente. Eu não sou do corpo de Cristo isolado. Isso é a doutrina que está sendo propagada. Eu sou a igreja, você não é a igreja, irmão. Sozinho você não é nem nada. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. E assim, então o que eu sou, pastor? Se eu não sou a igreja, você é um membro do corpo de Cristo quando está dentro do corpo de Cristo. Quando está ali, pastor, como que eu estou dentro do corpo de Cristo? Quando você tem compromisso com a igreja local, no nosso caso aqui é IEV, que não é a única igreja de Jesus, amém? Mas se eu for congregar em algum lugar, eu tenho, você que está na live, não sou da IEV, você tem que estar ali, vivendo o dia a dia da igreja local. Amém, queridos? Não é só quando eu tenho vontade. Se for só quando eu tenho vontade. Tem hora, aqui a gente está empolgado, a gente está vivendo um novo momento, uma euforia. Mas daqui a pouco, irmãos, vai virar normalidade, o que hoje é novidade. Isso aqui é novidade. Mas quem está no corpo de Cristo é quem vive o dia a dia da igreja dentro daquela normalidade. Não gosto da palavra ordinária, né? Que ordinária é muito pejorativo, né? Cotidiano. Então, eu sozinho, isoladamente, eu não sou corpo de Cristo. Tá claro, irmãos? Todos os dias eles estavam juntos. A igreja de Cristo é essa igreja. Tá junto no partir do pão, unânime. É de casa em casa, é todo dia, diariamente no templo. Por quê? Diga, tudo que eu preciso tá no templo. A família espiritual da igreja local tira a minha vida e a sua vida do isolamento egoísta. Hoje a gente vive em uma sociedade, hoje não. Desde que Adão pecou, a sociedade é egoísta. E a igreja de Jesus nos tira desse isolamento egoísta. De a gente viver uns aos outros. De a gente olhar, irmãos, se tu ligar para alguém, olha aqui para mim. Se tu visitar alguém, tu está praticando uns aos outros. O Casa de Paz, a Mirlane fez, já deve ter alguém acionado aí já, né? Para divulgar. Então, quando você faz o Casa de Paz, você visita alguém, ou você pode se juntar com alguém que é teu parceiro ministerial, amém? Ninguém aqui manda ninguém, irmão. Eu não mando ninguém aqui. Eu obedeço a voz de Deus e transmito. Mas a gente é parceiro do corpo de Cristo, amém? Não existe patrão nem chefe aqui, existe parceiros no corpo de Cristo, amém? E a gente vai entender a realidade, a gente tem que ser mais isoladamente, irmãos. O individual, minha vontade tem que prevalecer. Eu tô indo por um mau caminho. Até um ponto que a gente precisa ter uma clareza de raciocínio. Tudo que você for fazer, se propor fazer, vocês acho que já me conhecem, eu já estou no nível de amadurecimento. Não estou na estatura de varão perfeito, nem tenho essa ilusão de chegar, né? Mas já sei ouvir bem, tentar entender e tomar uma decisão mais sensata. Mas assim, isso já é geral. Se você propor algo, você deve ser o primeiro, irmão. Quem vier com qualquer ideia para cima de mim no sentido... Para cima de mim não no sentido ruim, né? Tem que ter o tom até da voz que a gente fala, fere as pessoas. Mas quem vier com qualquer ideia vai ser bem-vinda. Porém, você tem que estar comprometido a executar. E às vezes até sozinho, sentindo sozinho. Mas você não está sozinho, que eu vou estar do teu lado. E você vai ter que ter paciência, irmão. Porque eu tenho que ter paciência. Porque igreja é tratar com pessoas. E cada pessoa tem um time diferente. Tem gente que entende. Tem ou não tem dentro da tua relação com teus filhos? Tem que ter um raciocínio rápido. Ele está conectado contigo. Tu falou, ele tem sinergia. Tem outro que tu vai ter que explicar lá do beabá. É ou não é? Tem filho que tu tem que ir lá pro nível dele, ter paciência e ir crescendo com aquela ideia, para ele poder viver aquela... Então na igreja, irmão, não é diferente. No teu trabalho, na tua família não é diferente. Você tem que ter essa paciência. A ideia é boa. A ideia muitas vezes é viável. Mas você tem que ter paciência
para transmitir, para a pessoa entender, ter feedback, perguntar, tu entendeu? Quando eu pergunto, eu estou dando espaço para a pessoa tirar as dúvidas dela. E pelo contrário, agora ele tem que ter grandeza, irmão. Diga assim, eu tenho que ter grandeza. Tenho que estar aberto. Dá espaço. Porque pode ser que naquela conversa venha uma ideia melhor que a tua. E isso é unidade, isso é maturidade. E eu não tenho que ter vaidade porque a minha ideia tem que prevalecer. Não, tem que ser a melhor ideia. Amém, queridos? Eu tenho que estar aberto para melhorar a ideia. Para a coisa ficar mais fácil. Quem gosta de trabalhar no pesado é a cabeça que não quer pensar. Mas tem coisas que eu posso fazer de um jeito e eu posso gastar muita energia. Mas tem um outro caminho que pode ser mais fácil. Menos energia. Economia de recursos. Recurso não é só financeiro. Tempo é dinheiro, amém? Energia é dinheiro. Nossa energia é finita. E agora deixa eu te falar, irmão. Estou encerrando. 4 minutos para me encerrar, para você ficar em paz aí. Ninguém vai ler tudo hoje, né? Diga, eu não posso ser egoísta. Quem é da família de Cristo, ela vence o isolamento egoísta. Tem muita gente que acha assim, ninguém compra minha ideia, ninguém coopera comigo. Não, às vezes eu sou um cara que me isolo e sou egoísta, e só quero ver, não abro espaço para ninguém. Vocês estão entendendo, irmãos? Então eu tenho que ser uma pessoa colaborativa, cooperativa, e tenho que ser uma pessoa aberta. Eu já falei aqui, mas é verdade. A mente é que nem um paraquedas. Ela só funciona o quê, irmão? Aberta. Porque se estiver fechado, irmão, o cara vive de queda em queda, de tombo em tombo, de dor em dor, de acidente em acidente. E você não vai viver com mente fechada, você não vai ser uma pessoa isolada, você não vai ser uma pessoa egoísta, você vai ser uma pessoa aberta, você vai ser uma pessoa que vai funcionar em equipe, você vai ser uma pessoa que vai funcionar de maneira flexível, você vai ser uma pessoa de unidade, de comunhão, agregadora, amém, pacificadora. E aí, queridos, a gente vai ver essa realidade desse último texto aí. Todos os dias eles perseveravam na doutrina. A gente está aqui na doutrina, amém? Então, eu convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar um louvor. Quantos foram edificados, irmão, nessa palavra? A gente vai tratar disso nesse mês. Isso é uma cultura de bênção, uma cultura de vitória. E vamos celebrar a vitória. Vamos para a ceia, né? Olha aí, ó, tinha esquecido da ceia, irmão. Uma cabeça sozinha não pensa direito, né? Você tem que ter, ó. Vamos ceiar, irmãos. A ceia nada mais é do que a unidade. Quando você está na comunhão do corpo, você ceia, amém? Você que está na IEV Online, querido, pegue aí um pedaço de pão. Se tiver suco de uva aqui hoje, o pessoal está tomando suco de uva que diz que faz bem, né? Sempre tem um suco de uva. Se não tiver um suco de uva, pega aí um suco de que você tiver lá e diga, Senhor, é a minha ceia, amém? Não tem suco, pega água, não tem água, pega um cafezinho. Mas vamos ceiar junto. A IEV é uma família, amém? Em comunhão, em unidade. Satanás que se lasque, mas ele não vai levar a gente para divisão nem para isolamento, amém? Nós vamos estar firmes, unidos, amém? Pastor Xavier, nós estamos juntos, amém? Estamos alinhados, estamos falando. Tá, a Marcilene e a Milene vão estar servindo. E você vai estar adorando e agradecendo, amém? Pegue o seu irmão aí, ore por ele, amém? Pergunte para ele, meu irmão, como é que você está. Eu estava até, irmãos, não fechei o raciocínio, eu disse, eu liguei para o João. Se você ligar para algum irmão, se você visitar algum irmão, você vai ver o sentimento que há em Deus. Porque todos nós enfrentamos dificuldades, não é, irmãos? Dificuldades emocionais internas, dificuldades familiares, dificuldades no trabalho, dificuldades das mais variadas. Mas quando a gente visita e vê aquela situação, aquela realidade do irmão, e a gente abre as nossas situações também, que a gente também tem situações, né? A gente vê que aquilo é uma bênção, irmãos, é uma comunhão, há um sentimento, há uma sensação poderosa. A comunhão é muito forte, irmãos. Por isso que o diabo quer igrejas de mercantilismo. Vou lá, pego só a minha bênção e vazo. Deus não está nesse mover, irmãos. Deus está no mover da igreja família. Deus está no mover da igreja, do Evangelho Vivo. Nós somos um, amém? Nós estamos em comunhão e em unidade. Você já pegou sua ceia? Você vai preparar o seu coração. Ceia é um cerimonial de renovação de aliança.
É um pacto com Deus, amém? É um pacto espiritual renovado. E você vai sair daqui fortalecido na unidade do corpo de Cristo, na unidade do Espírito, na unidade da fé, amém? Na unidade do reino. Aleluia, isso é poderoso. Vamos adorar a Deus enquanto você prepara o seu coração. Se você tiver algo... Pastor, eu senti raiva de alguém. Ela não estiver aqui, libera perdão e depois telefona. Não se justifica, não se explica. Simplesmente, meu irmão, eu te amo, eu te abençoo. Eu quero dizer que você é uma pessoa abençoada, amém? Se você tem algum sentimento ruim contra alguém aqui na igreja, se exponha. Ninguém, irmão, ninguém aqui é robô, ninguém aqui é máquina. A gente é ser humano. A gente às vezes fica chateado. Às vezes a gente se equivoca. Mas a grandeza, irmãos, está na humildade, tá? Na unidade, né? Dizer, meu Deus, eu vou lá na minha humildade, me humilhar. Dizer, meu irmão, eu pensei algo errado sobre você e eu quero dizer para você que você é uma bênção na minha vida, amém? Você está liberado no meu coração, você é importante para mim. E eu abençoo sua vida. E me abençoe também, meu irmão. Mais bem-aventurado é ser. Abraão, tu não vai ser abençoado não, Abraão. Tu vai ser uma bênção. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um. Aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um. Pai, nós consagramos esses elementos, Senhor. O pão que simboliza o teu corpo, Senhor. O suco de uva que simboliza o teu sangue. Deus, nós estamos aqui na ceia da unidade, Pai. A família da igreja local é a escola que nós entramos, Senhor, para aprendermos a sermos a família de Deus. A igreja local é o laboratório onde nós desenvolvemos o amor altruísta, Senhor. O amor, não o amor no nível humano, o amor no nível do ágape, do amor sacrificial, Senhor. É na igreja local que nós aprendemos a desenvolver, que nós somos treinados, Senhor, para desenvolver esse amor de Cristo. Que não é um amor comum humano, é um amor divino, é o amor do sacrifício, é de se doar, é de não procurar nenhum reconhecimento, Senhor, nenhum benefício, não procura seus próprios interesses. Senhor, na igreja local, Pai, que nós desenvolvemos essa habilidade celestial, Senhor, aqui na terra, Pai.
Em nome de Jesus. Você participa aí do pão, amém? Jesus é o modelo do amor. Ele deu o seu corpo. E assim ele disse, olha, vocês são meus discípulos. Se vocês derem as vidas uns pelos outros, assim como eu dei a minha vida por vocês, vocês vão dar pelo seu próximo. Isso é a unidade de Cristo, amém? Isso é o amor de Cristo. Isso é o reino de Deus verdadeiro. Amém? Pode comer isso, pão. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser Queridos, a gente conhece muito bem João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas esse versículo que eu citei aqui é 1 João 3,16. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Assim devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é o amor de Cristo. Essa é a unidade de Cristo, né? Esse é o versículo dos versículos do amor. Assim como eu dei a minha vida por vocês, vocês vão dar a vida de vocês pelos seus irmãos, amém? Ele derramou sangue, cada sangue que ele derramou foi sangue de amor, da paixão de Cristo por nós, amém? Então, nós vamos nos doar, nos dedicar. Quando a gente serve aqui, a gente tem que servir com esse entendimento, com essa revelação. Estou dando a minha vida pelos meus irmãos, amém? Diga assim para o seu irmão, eu vou doar a minha vida para servir o corpo de Cristo, para servir você. Aleluia. Ninguém abriu aqui, né? Deu o irmão, deu a vida para esse irmão que abre. Sirva aqui. Diga para o seu irmão, eu vou servir o corpo de Cristo, eu vou me doar pelo meu irmão. E é isso que é o reino de Deus, amém, querido? Você dá a vida como Jesus deu. Você pode tomar o seu suco de uva. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Glória a Deus, amém? Nós nos encontramos novamente quarta-feira, nosso culto da vitória no Japim, amém? 20 horas. Dê um abraço no seu irmão e diga, nós estamos em comunhão, em unidade, amém? O Senhor te abençoe abundantemente, amém? Uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de muita saúde, de muito sucesso, de muita prosperidade. Só que antes de você sair, o EZ já está aqui com o documento para a gente assinar. E você que está na live, você vai colocar o seu nome lá no grupo da IEV, que a gente é a igreja que está em unidade. Você, pastor, eu estou na live, não dá para me assinar. Coloca teu nome lá no grupo, lá que vai entrar no nome na lista desses que participaram do culto, também virtualmente online, amém? E você não saia sem colocar teu nome legível, porque a gente vai fazer uma placazinha para isso aí, amém? Agora levanta tuas mãos que eu vou dar a benção aqui apostólica e sacerdotal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, amém? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a shalom, a paz completa. Que o amor do nosso Pai, comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça de Cristo Jesus seja com cada um de nós hoje e eternamente. Amém e amém. Até quarta-feira, 20 horas. Deus abençoe, queridos.